presbitério, com muita alegria, convidou o reverendo Otávio Campos para estar partilhando, ministrando a palavra de Deus para os nossos corações. Pastor Otávio é pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Universitário, em Caruaru, Pernambuco, e tem feito um trabalho extraordinário pela graça de Deus na implantação de igrejas. Estou absolutamente certo que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa oportunidade, e eu quero convidá-los para que, mesmo assentados como estão, nós possamos orar ao nosso Senhor em favor do nosso irmão pastor Otávio. Vem aqui, por gentileza. Pode fechar os seus olhos, por gentileza, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Nós acreditamos que ela não volta vazia. Sola Escritura, ó Deus, esse lema tão extraordinário que muitos dos nossos irmãos no passado creram, ó Deus, defenderam e por isso sofreram, para que essa mensagem, ó Deus, pudesse chegar até as nossas vidas, aos nossos corações, como palavra viva, poderosa, única regra de fé e de prática, ó Deus, de todos aqueles que fielmente temem ao Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento precioso, quando também estaremos ouvindo a tua preciosa palavra. E em nome do Senhor Jesus, nós te rogamos que o teu excelentíssimo Espírito Santo, ó Deus, ilumine a nossa mente, abra os nossos corações, ó Deus, e use o teu servo de maneira extraordinária para a edificação, ó Deus, da tua igreja. Assim nós te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz. É com grande alegria que nós estamos aqui louvando a Deus e agradecendo ao Senhor pelos 507 anos da Reforma Protestante. Louvo a Deus também pelo presbitério Seridó do Rio Grande do Norte, pelos pastores, presbíteros, por rever também alguns amigos, irmãos e conhecer outros, e a oportunidade que temos de compartilhar da palavra de Deus. Nesse momento, então, eu convido você a abrir a palavra no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo de número 8. Eu convido você, então, a se colocar de pé. Gostaria que você acompanhasse a leitura. Neemias 8, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 12. Assim diz a palavra de Deus. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam.
Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os seus ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseías, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbanana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maseías, Quelita, Azarias, Jazabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Versículo 10. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, assim como nós oramos anteriormente, nós te pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero fixa na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, rompendo assim com uma espiritualidade legalista, frívola, desprovida do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mais do que um protesto, mais do que uma reivindicação de um retorno às raízes cristãs, a reforma protestante é também conhecida como uma reforma espiritual, porque é um retorno a uma verdadeira espiritualidade, é um retorno a uma verdadeira fé, é um retorno à verdadeira palavra de Deus. Sobre isso, o reverendo Pedro Dutti, em um artigo publicado pela Invisible College, tratando sobre a reforma protestante ser uma reforma espiritual, ele afirma: para compreender adequadamente o impacto da reforma protestante, é necessário considerar seu objetivo central, uma renovação espiritual na vida da igreja e dos indivíduos. Uma renovação espiritual na vida da igreja e dos indivíduos. Martim Lutero e outros reformadores buscavam uma reforma teológica e moral que os levasse de volta às raízes da fé cristã, verdadeiramente os levasse de volta às Escrituras Sagradas. O livro que nós acabamos de ler, o texto neste livro de Neemias que nós acabamos de ler, trata também
de uma reforma espiritual. Essa reforma fundamentada em um retorno às Sagradas Escrituras. Os livros de Esdras, Neemias e Esté narram a história da restauração de Israel após 70 anos do cativeiro babilônico. Essa restauração que podemos também chamar de reforma espiritual. Deus traz o seu povo de volta em 3 etapas. A primeira, sob a liderança de Zorobabel, em 536 a.C., para reconstruir o templo, como está registrado em Esdras 1 ao capítulo 6, onde há essa reforma do templo. A segunda volta do povo para Jerusalém, para Israel, é sob a liderança do próprio Esdras, isso em 455 a.C., para restaurar a espiritualidade do povo através do ensino da palavra. Isso produziu efeito somente 14 anos mais tarde, no texto que lemos em Neemias, capítulo 8, ao capítulo de número 10. A terceira, sob a liderança de Neemias, para reconstruir os muros e a vida espiritual da nação. Então, após 70 anos do cativeiro babilônico, há então esse retorno à pátria, esse retorno à terra, esse retorno a Jerusalém, esse retorno que é dirigido por essas 3 etapas, Zorobabel, depois Esdras e depois Neemias, reconstruindo, portanto, não somente a cidade, mas o muro, o templo, e reconstruindo também a espiritualidade do povo, reformando a espiritualidade do povo de Deus, da igreja do Antigo Testamento. Essa restauração ou essa reforma espiritual foi uma ação da boa mão de Deus e do poder espiritual da palavra. Não há reforma sem retorno à palavra de Deus, não há avivamento sem retorno à palavra de Deus, não há renovação espiritual sem retorno à palavra de Deus, e é justamente isso que nós lemos em Neemias capítulo 8, um povo que é reestruturado espiritualmente, é reformado espiritualmente, recebendo, portanto, essa reforma no coração, a partir de um retorno à palavra de Deus, ao ponto do povo entender que eles dependiam da palavra do Senhor. É isso que nós lemos no capítulo 8, no versículo 1, quando o povo pede para que Esdras trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito. É isso que nós lemos também no final do versículo 18, quando diz que eles louvavam ao Senhor grandemente, no final do versículo 12, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas, essas palavras da lei de Deus, das Escrituras Sagradas. E essa verdade, portanto, é a base dessa reforma espiritual que esse povo teve aqui nesse tempo de restauração. E é sobre isso, irmãos, que eu gostaria de tratar, uma reforma espiritual. E a primeira verdade é que a reforma espiritual é marcada por um retorno à leitura das Escrituras. A reforma espiritual, ela é marcada por um retorno às Escrituras, um retorno à leitura das Escrituras. Veja o que diz o texto, versículo 1, acompanha a leitura. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Há, portanto, aqui um anseio, uma sede do povo para que Esdras trouxesse o livro da lei, para que pudesse ler o livro da lei para este povo. Essa reforma espiritual, essa restauração espiritual, ela é marcada por esse povo que tem fome das Escrituras Sagradas,
por esse povo que retorna à leitura das Sagradas Escrituras. É dito aqui pelo narrador em Neemias 8:1 que o pedido era para que trouxesse o livro da lei. O livro da lei era a Bíblia do povo daquela época. A lei de Moisés, era as escrituras do povo daquela época. Há, portanto, aqui um retorno do povo para a leitura das escrituras, de tal modo que não era comum a leitura das escrituras. Não era comum porque o povo pede, não é comum porque o povo clama, não é comum porque o povo solicita a Esdras que trouxesse o livro da lei e que pudesse ler o livro da lei, ou seja, ler as escrituras para o povo. É um retorno, primeiramente, coletivo das escrituras, porque o texto diz que homens e mulheres pediam isso a Esdras, que trouxesse o livro da lei. As pessoas de todas as tribos de Israel que habitavam nas cidades existentes, homens e mulheres, todos estavam ávidos para escutar a palavra de Deus, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. É isso que diz o versículo de número 3. Perceba que o texto, portanto, a narrativa, apresenta esse clamor, esse anseio para que a leitura das Escrituras pudesse ser feita. Veja o que diz, por exemplo, o versículo 2: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os seus ouvidos atentos ao livro da lei. Ou seja, é um retorno coletivo, homens e mulheres que retornam à leitura das Escrituras Sagradas. Nós compreendemos também, por exemplo, em Atos capítulo 17, que Lucas, narrando como o apóstolo Paulo pregou para os crentes de Bereia, Lucas diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Ou seja, em Atos 17, Lucas ali elogia os crentes de Bereia, porque eles receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras. Um retorno, portanto, à leitura das Escrituras é fundamental para uma reforma espiritual. Paulo fala sobre isso também para o jovem pastor Timóteo, que ele deveria se aplicar à leitura pública das Escrituras, porque a palavra de Deus, a leitura pública das Escrituras, é quando nós estamos ouvindo também a voz de Deus, a palavra de Deus, de tal modo que aquilo que nós lemos, de fato, é a palavra de Deus. Nós olhamos também para o texto e nós percebemos que há um retorno específico. Não é simplesmente um retorno coletivo às Escrituras, mas é um retorno específico. O pedido foi específico, a intenção era ouvir a leitura da palavra de Deus. O povo reconhece e se submete à autoridade, à eternidade, à inspiração da Bíblia. Eles não querem novidades, pois a Bíblia é relevante e não precisa ser atualizada, não precisa ser substituída e nem reescrita. Ou seja, eles pedem para Esdras: Esdras, traga o livro da lei, ou seja, traga a Bíblia, traga a Escritura e leia as Escrituras, leia a palavra para nós, porque o povo entendia que de fato a Escritura é a palavra de Deus, é a palavra eterna, inerrante, autoritativa, infalível e que não precisa, portanto, de nenhum tipo de atualização ou de contextualização para que ela seja relevante para nós. Não. A Bíblia já é relevante para nós.
A Bíblia já é eficaz para nós. A leitura das Escrituras já tem toda a autoridade divina para submeter o nosso coração às verdades do Evangelho. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, e é por esta razão que uma reforma espiritual, ela é marcada por um retorno à leitura das Escrituras, não somente uma leitura devocional, privada, que você deve ter, mas também uma leitura pública das Sagradas Escrituras, porque é a palavra de Deus, é a autoritativa, inerrante, infalível, eficaz palavra de Deus vinda a nós. A palavra do Senhor foi lida, e o povo então reconhece que a leitura pública e audível da Bíblia é de fato essa palavra do Senhor chegando até o povo. No texto de Neemias observamos que a palavra foi lida por um período grande, irmãos. O povo não tinha pressa em ouvir a palavra, o povo estava de pé ouvindo a leitura bíblica por meio deste homem. Veja o que diz aí, o versículo de número 3, vamos ler todos juntos em uma só voz. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, desde a alva até o meio-dia, no mínimo aí 6 horas de leitura das Escrituras Sagradas. E diz que o povo estava ali, ávido, atento pela palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se nós queremos permanecer com esse legado da reforma protestante, esse legado que trouxe uma reforma espiritual, de um retorno à palavra de Deus, nós precisamos também nos atentar e nos aplicar em receber a palavra e a leitura da palavra com avidez. Infelizmente, no nosso tempo, muitos ficam inquietos quando o culto se delonga um pouco mais, ou quando a leitura bíblica passa um pouco de mais tempo. Muitos acabam perdendo a atenção, ficam inquietos porque não conseguem passar mais de 10 minutos, 20 minutos, meia hora lendo as Escrituras Sagradas. E a palavra de Deus, portanto, diz aqui que esse povo passou mais de 6 horas, da alva até o meio-dia, escutando a palavra de Deus. Nós não podemos substituir a palavra de Deus por nada nesse mundo. Nós não podemos minimizar, diminuir a palavra de Deus por nenhum atrativo que esse mundo pode oferecer. Nós não podemos substituir as Escrituras Sagradas e a palavra de Deus por nada que esse mundo tenha para nos oferecer. É a coisa mais importante da nossa vida. É aquilo que deve conduzir toda a nossa reverência, todo o nosso temor, toda a nossa atenção. Porque nós não estamos em torno de um livro qualquer, nós não estamos em torno de uma leitura qualquer, nós estamos em torno das Escrituras Sagradas, ou seja, do livro de Deus, da revelação especial de Deus, da vontade de Deus que foi preservada durante os séculos. É a revelação do Senhor. Certa vez uma jovem chegou para mim e disse: pastor, eu acho que o Senhor tem uma revelação para mim, algo de Deus para mim. Ela não era da igreja, era uma mulher de outra perspectiva, de outra tradição. E eu disse para ela: eu tenho uma revelação de Deus para você. E ela disse: eita, pastor, que bom que o Senhor tem uma revelação de Deus para mim, porque eu estou precisando de uma palavra de Deus. E eu disse para ela: eu tenho uma palavra de Deus para você. E ela disse: então diga, pastor. E eu disse: está de Gênesis, Apocalipse. Leia essa palavra, e essa palavra de Deus para você, e é essa revelação de Deus para você. Porque muitas vezes nós ansiamos, irmãos, por coisas que não estão direcionadas pela palavra, coisas que não estão orquestradas pela palavra. Muitas vezes nós queremos ir para um tipo de experiencialismo que está desprovido da palavra de Deus, e Paulo até mesmo nos exortou em relação a isso.
Paulo disse para os crentes dos Gálatas, escrevendo a sua carta aos Gálatas, dizendo: mesmo se aparecer entre vós o anjo vindo do céu, pregando o evangelho que vá além deste, ou seja, pregando uma palavra que seja além desta, que seja anátema, maldita, leva para a morte, não recebam. Por quê? Porque a palavra de Deus é suficiente para nós, a revelação bíblica é suficiente para nós, as escrituras sagradas já é a revelação de Deus para mim e para você. É por esta razão que o povo estava atento, com os ouvidos ávidos, coração aberto, passando ali, irmãos, a manhã inteira, escutando a palavra de Deus. Será que você também teria essa mesma avidez, essa mesma atenção, esta mesma sede, essa mesma fome de ouvir a palavra do Senhor? Será que você tem essa mesma fome, essa mesma sede, essa mesma atenção de ouvir a palavra de Deus em relação às coisas que você também faz e almeja neste mundo? Será que você tem a mesma sede, a mesma fome de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a leitura bíblica, assim como você tem em relação ao seu trabalho, em relação ao seu lazer, em relação à sua casa, à sua família, aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você almeja em seus sonhos pessoais? Será que você tem a mesma avidez e a mesma fome e sede de ouvir a leitura das Sagradas Escrituras? Assim como esse povo tinha? O que me chama a atenção é que é um retorno também urgente, porque no versículo 1 de Neemias 8, o texto diz que trouxesse o livro, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro. O povo pede a Esdras para trazer a Bíblia. E o verbo aqui, irmãos, no hebraico trouxe, denota um ato de pressa, de rapidez, no entendimento aqui do pedido do povo. Então, é um pedido urgente, para agora. É como alguém que tem fome, e quem tem fome tem pressa para se alimentar. A fome não pode ser negada, escondida ou postergada. Quem tem fome precisa de comida para se alimentar. E existe também um povo sedento pela palavra de Deus. Um povo sedento em ouvir a leitura das Sagradas Escrituras. De acordo com um teólogo chamado Richard Baxter, se o povo tem urgência em ouvir, devemos ter pressa em pregar. Ele diz: prego como já não tivesse de pregar novamente. Prego como moribundo a pessoas moribundas. Eu prego com urgência. A pregação da palavra é urgente, pois é uma questão de vida ou morte. A leitura da palavra é uma questão de urgência, pois é uma questão de vida ou morte. A reforma espiritual, portanto, em primeiro lugar, é marcada por um retorno à leitura das Escrituras. Segunda verdade, a reforma espiritual é marcada por uma ávida exposição das Escrituras. Acompanhe o texto, veja o que diz a partir do versículo de número 4. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías. Ele então vai descrever alguns homens. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista do povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Veja o que diz o versículo 8, vamos ler juntos. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. A narrativa textual nos ensina que a reforma espiritual foi evidenciada por essa exposição da palavra. Eles liam, eles explicavam, e o povo então entendia. A palavra de Deus foi explicada. A palavra não foi apenas lida, mas a palavra também foi explicada. Esses homens que estavam na plataforma com Esdras ensinaram e explicaram uma lei ao povo. O texto bíblico era lido por Esdras publicamente.
Os levitas explicavam para o povo, dando então ensinamentos. Um dos ministérios que os levitas haviam recebido do Senhor era o ensino, conforme Deuteronômio 33, versículo 10. O propósito do ensino era para que o povo entendesse a palavra. E é exatamente isso que lemos no versículo de número 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. O verbo entender aparece 4 vezes nesse capítulo. Versículo 2, 3, 8 e 12. Se você vai perceber, o tempo todo nessa narrativa do versículo 1 ao 12, o narrador está dizendo, e o povo entendia, e o povo entendia, e o povo entendia. No hebraico, a palavra entender aqui significa discernir, compreender, perceber de forma inteligente. Ou seja, aquele povo estava compreendendo o Evangelho, compreendendo a palavra, compreendendo a lei. Aquilo que o salmista diz: abre, Senhor, os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. O povo, portanto, estava contemplando as maravilhas da lei de Deus, da palavra de Deus. O povo estava entendendo a palavra do Senhor, compreendendo a palavra do Senhor. Por que o povo estava compreendendo a palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor estava sendo exposta, estava sendo explicada, estava sendo ensinada. Eles liam a palavra e explicavam a palavra e davam então ensinamentos da palavra para o povo, e o povo então entendia. Eles não estavam explicando outra coisa senão a palavra de Deus. Eles não estavam maravilhados por causa de algum tipo de experiência inovadora. Não, eles estavam retornando à pregação da palavra de Deus. Eles não estavam ali maravilhados porque Esdras estava substituindo o púlpito por um picadeiro, ou porque estava trocando a pregação por uma atração, ou porque estava mudando a mensagem por algum tipo de evento atrativo para chamar a atenção do povo. Não! O que acontece aqui é que a leitura e a pregação, a exposição, são suficientes para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Tem gente que, na ânsia de ter gente na igreja, fala aquilo e prega aquilo que o povo quer ouvir. Mas isso é um erro. Porque nós devemos pregar e explicar não aquilo que o povo quer ouvir. Nós devemos pregar e explicar a palavra de Deus, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala. Isso nos lembra, por exemplo, quando Paulo chegou em Tessalônica, pregando a palavra do Senhor na sua segunda viagem missionária, na região da Macedônia e Acaia, e diz que ele arrazoava nas Escrituras, ou seja, pregava a partir das Escrituras, expondo-lhes a palavra de Deus. Isto é, eles pregavam, os apóstolos, a partir da Bíblia, e explicavam a Bíblia para que o povo então pudesse entender as Escrituras e o Evangelho do Senhor Jesus. Não há, portanto, em uma igreja reformada, em uma igreja presbiteriana, em uma igreja de fato que vive de acordo com a vontade de Deus, não há, portanto, negociação dessa verdade bíblica. As Escrituras devem ser lidas, mas as Escrituras precisam também ser expostas. Eis aí a centralidade do culto, eis aí a centralidade da nossa vida, eis aí a centralidade da nossa fé, a exposição da palavra de Deus. Como é que nós vamos entender a palavra se ela não é lida, se ela não é explicada? Esdras era alguém apto, era um escriba, alguém apto, que passou anos estudando a lei. Os levitas que estavam ali, naquele palanque também ao redor, naquela estrutura ali ao redor de Esdras, eram pessoas também instruídas no ensino da palavra de Deus. E eles então estavam expondo as Escrituras, expondo a palavra de Deus. O que é que você almeja?
Você almeja ouvir Deus através da exposição? Ou você almeja projetar na igreja que você congrega, naquilo que você quer, as projeções do seu coração? O que você de fato quer? Você quer ouvir aquilo que o seu coração deseja? Ou você quer de fato ouvir a palavra de Deus? Diz o povo que eles entendiam. Entendiam o quê? A palavra. Você não vê aqui sede por um tipo de experiências desprovidas da verdade, novidade, nem tampouco uma sede e fome por um legalismo extremo, exacerbado, que vai de encontro à palavra e que vai para além das nossas confissões de fé e dos nossos símbolos. Porque infelizmente também tem gente que parte de um extremo e vai para o outro, parte de um experiencialismo desprovido da verdade e vai para um legalismo que vai para além das nossas confissões, para além das escrituras, colocando sobre um povo ordenanças que Cristo nunca colocou, colocando sobre um povo um jugo que Cristo e o Evangelho nunca colocou. Eles não estão aqui expondo outra coisa senão a Bíblia. Eles não estão expondo outra coisa senão as Escrituras. Eles não estão expondo outra coisa senão a palavra de Deus. E diz então que o povo entendia. Por que o povo entendia? Porque o entendimento parte do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 16, o apóstolo Paulo confirma que o entendimento espiritual da palavra de Deus é uma obra do Espírito Santo. Quando Paulo ensinou a Lídia, em Atos capítulo 16, diz que certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, ou seja, escutava Paulo, Silas ali, Lucas também, Timóteo. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia, ou seja, o entendimento das Escrituras, da exposição da palavra, é uma ação soberana do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta para os crentes da cidade de Corinto, em 1 Coríntios 2, do 1 ao 5, ele afirma que a sua pregação não era simplesmente as Escrituras, não era simplesmente uma exposição fiel, era a exposição fiel, mas também era uma demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé daqueles crentes não se apoiassem em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Veja, de acordo com um teólogo chamado Bavinck, ele fala sobre dois aspectos dessa pregação, dessa chamada, ou seja, dessa ação do Espírito Santo. Ele primeiramente fala da chamada externa, que é a pregação do Evangelho, que deve ser oferecida a todos, isto é, a pública exposição da palavra. Ele também fala sobre a chamada interna, que é a ação do Espírito Santo, mediante a chamada externa, isto é, mediante a pregação, chamando pecadores ao arrependimento, dando compreensão, entendimento, para os pecadores então entender a palavra de Deus. É aquilo que um autor chamado, do século XVII, Thomas Watson, diz sobre o Espírito Santo que vem abrir o coração. O pregador bate na porta com a mensagem do Evangelho, e somente o Espírito Santo abre o coração para que o pecador entenda, compreenda a palavra de Deus. Irmãos, nós compreendemos a palavra de Deus não simplesmente por uma ação nossa, não simplesmente por uma habilidade nossa, não porque simplesmente alguém pregou com fidelidade as Escrituras, mas nós compreendemos a palavra de Deus porque a partir da pregação fiel das Escrituras, o Espírito Santo do Senhor iluminou a nossa mente, abriu o nosso coração para que pudéssemos então receber, entender, compreender o Evangelho, a palavra, as Escrituras sagradas. Os nossos olhos abriram e nós passamos então a enxergar as maravilhas da lei do Senhor. A terceira e última verdade, irmãos, é que a reforma espiritual é marcada por uma genuína aplicação das Escrituras. Porque perceba o que diz o texto, ainda no capítulo 8, versículo 9. Vamos ler juntos? Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, a igreja,
Você percebe aqui, irmãos, que eles estavam ensinando todo o povo, e eles então aplicam esse ensinamento para o povo, dizendo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Ou seja, aqueles homens estavam aplicando a exposição para o povo, para a igreja. Veja, eles leram, ouviram a leitura das Escrituras, eles ouviram a exposição das Escrituras, e eles ouviram também as aplicações das Escrituras. O povo estava chorando. Eles então aplicaram, dizendo: este é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar, porque Ele veio até nós, porque Ele revelou a sua vontade até nós, porque nós passamos a enxergar a sua lei. Vamos nos alegrar, diz a palavra, diz a aplicação. Vocês devem então enviar para outras pessoas porções, isto é, eles estão aplicando a palavra de Deus para o povo. Atente para mim um instante aqui, meu querido. A reforma espiritual também, ela é marcada por essas aplicações. Não é simplesmente o que nós ouvimos e nós escutamos da exposição e leitura, mas é aquilo que tem a ver conosco, aquilo que muda o nosso coração, aquilo que muda a nossa maneira de viver. Eles estavam vivendo de uma forma, eles tiveram um comportamento, e a aplicação, portanto, da palavra nessa pregação para a vida deles foi a seguinte: este é o dia que o Senhor fez, portanto vocês devem se alegrar, vocês devem fazer isso, fazer aquilo outro, e então obedecer à palavra do Senhor. O que isso significa para mim e para você é que não é simplesmente ouvir a leitura e escutar e entender a exposição, mas é entender que essa exposição tem a ver com o meu coração, e a partir de então eu vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. É entender também que essa palavra tem a ver com a minha família, e eu vou viver então a vontade de Deus, aquilo que Ele quer para a minha família. Tem a ver também com você, marido, como você trata a sua esposa. Eu vou tratar a minha esposa de acordo com as aplicações da palavra de Deus em relação ao meu casamento. É isso que deve acontecer. Você, mulher, deve tratar o seu marido de acordo com as aplicações do Evangelho. Pais, educarem os seus filhos de acordo com a exposição da palavra, a aplicação da palavra. Filhos, se comportarem em relação aos seus pais de acordo com as aplicações da palavra. Você, no seu trabalho, você deve viver de acordo com as aplicações dessa palavra na sua vida. Ou seja, são aplicações da palavra, do Evangelho, que mudam de fato toda a nossa maneira de viver no dia a dia. Você tem de fato vivenciado as aplicações da palavra de Deus na sua casa? Você tem de fato vivenciado as aplicações da palavra de Deus no seu trabalho? Você tem de fato se submetido ao senhorio do Senhor Jesus em todas as áreas da sua vida? Você tem enxergado o senhorio da palavra de Deus em todas as esferas da sociedade, procurando viver então de acordo com a vontade do Senhor, seja na esfera pública, na esfera privada, seja em relação à família, em relação ao governo, ao Estado, seja em relação até mesmo à igreja, às artes, à cultura? Você tem aplicado a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida? Foi isso que a reforma fez. A reforma protestante no século XVII diz: não é simplesmente uma questão privada de fé, mas é uma questão social, porque o Evangelho não muda apenas a minha questão subjetiva, mas ela muda minhas questões objetivas. Então a leitura, a Bíblia foi traduzida para o povo ler. Escolas foram criadas na perspectiva da reforma para que o povo pudesse então ter formação. Médicos que glorifiquem a Deus, advogados que glorifiquem a Deus, estadistas que glorifiquem a Deus, artistas que glorifiquem a Deus, professores que glorifiquem a Deus. Ou seja, é o senhorio da palavra sendo de fato
manifestada em todas as áreas da nossa vida. É a palavra de Deus sendo aplicada em cada área da nossa vida. Isso significa reforma espiritual. Foi isso que aconteceu. Leitura das Escrituras, exposição das Escrituras, aplicação das Escrituras. Eu termino, portanto, apresentando alguns resultados. Primeiro, diz que o povo chorou. Arrependimento de pecado, versículo 9. Veja o que diz a palavra. Neemias, que era governador, ensinavam todo o povo. Eles disseram: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis, não choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras de Deus. Por que o povo chorava? Muitos comentaristas, comentando esse texto, eles afirmam que o povo estava chorando porque a lei estava sendo apresentada. E essa lei que denunciava o pecado do povo, que denunciava a transgressão do povo. Então o povo chorava por causa do pecado do povo que era ali exposto, apresentado. Havia, portanto, um certo tipo de quebrantamento. O povo chorava. O povo estava arrependido. O povo estava expressando, irmãos, esse arrependimento de pecados. Um autor chamado Matthew Henry, comentando o texto, ele afirma: eles choravam quando perceberam que tinham ofendido a Deus. Eles choravam porque perceberam que tinham ofendido a Deus e violado a lei de Deus. Thomas Brooks diz que a tristeza espiritual é um dom de Deus. Não há, meus irmãos, na mão divina, nada melhor do que esse quebrantamento, fazendo com que o pecador reconheça os seus pecados e chore na presença do Senhor por causa dos seus pecados. Segundo, a alegria no Senhor foi um outro efeito, porque diz o texto ainda no versículo 9, que eles receberam a aplicação da palavra dizendo: este é o dia que o Senhor fez, o dia do Senhor vosso Deus, não planteeis, não choreis, mas se alegrem. Ouvindo as palavras da lei, eles deveriam se alegrar, não plantear. Veja o que diz então o versículo 10, disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Finalzinho do versículo 10, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Ou seja, irmãos, há o choro por causa do quebrantamento, mas há também a alegria por causa da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, da revelação de Deus, da palavra de Deus que estava se estendendo para todo o povo. Terceiro, um outro efeito foi a generosidade, porque no versículo 9 ainda diz que eles deveriam dar porções dos seus alimentos, da comida, para pessoas que não tinham. Uma reforma espiritual também, irmãos, traz esse efeito, não apenas do quebrantamento, o choro por causa do pecado, não apenas da alegria por causa da misericórdia de Deus, mas também da generosidade. Um povo que compartilha do que tem, um povo que ajuda o mais fraco, um povo que se doa em ajudar o necessitado, um povo que põe a mão na massa, na obra, que se envolve generosamente com a igreja do Senhor, a fim de que as coisas e as demandas da igreja local possam ser então supridas. Obediência, porque diz o texto, foi um outro efeito, diz o texto que eles obedeceram, eles se calaram. Eles ouviram a aplicação e então obedeceram a palavra. Reforma espiritual também trata com a nossa obediência. E por fim, irmãos, a adoração. Porque se você vê no versículo 5 e 6, diz que todo o povo dizia amém, amém, e adoravam a Deus. E logo em seguida foi então as festas dos tabernáculos.
que eram festas de adoração ao Senhor. Essa reforma espiritual, portanto, trouxe arrependimento de pecados, alegria no Senhor, generosidade, obediência, adoração, tudo por causa da leitura da palavra, exposição da palavra e aplicação da palavra. Eu concluo esse sermão, irmãos, dizendo aquilo que Spurgeon disse certa vez: a Bíblia, a palavra de Deus, e toda a Bíblia, e nada mais que a Bíblia, é a religião da Igreja de Cristo. Fiquemos de pé, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelos 507 anos da Reforma Protestante. Te agradecemos, ó Deus, por esse retorno à Tua palavra que a Tua igreja do passado teve e que trazem frutos durante toda a história até nós, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, também por esse tempo que tivemos, onde nós podemos compreender que essa reforma é uma reforma de caráter espiritual, que é marcada pela leitura da palavra, a exposição da palavra e a aplicação da Tua palavra. Nos faz, ó Deus, enxergar essa verdade, termos contentamento com a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra esteja em nosso coração, em nossa vida, que seja o alvo da nossa maior atenção, do nosso maior tempo e da nossa prática no nosso dia a dia. Assim nós louvamos e Te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos.